Pegue a sua Bíblia, meu amado, minha amada, Bíblia Sagrada. Encontre o livro dos Salmos, por gentileza. Livro dos Salmos, número 78. Pode ser? Vamos lá então. Deus e o seu povo. É o que nós leremos agora, e que você seja edificado para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Vamos lá então. Salmo 78, primeiro versículo diz assim. Presta bem atenção. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que eu estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios, por meio de ilustrações, metáforas, ensinos, pois falarei com vocês por meio de provérbios, ilustrações, exemplos, e explicarei o segredo ou os segredos do passado. Presta atenção no meu ensino. Presta atenção no meu ensino e eu explicarei para vocês os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor. A respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que fez. O Senhor deu leis ao povo, o Senhor deu leis ao seu povo e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Deus falou com a gente, deixou leis para que nós repassássemos os ensinamentos. Assim eles também porão a sua confiança em Deus. Não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre os seus mandamentos. Não é possível guardar o que Deus fez sem a palavra de Deus. Olha a primeira lição. Sem a palavra de Deus, nós esqueceremos de Deus. Existem pessoas que creem no Deus dos relâmpagos, creem no Deus dos trovões, no Deus de uma chuva, do fogo e por aí afora. O Deus poderoso fala, ele se manifesta ensinando, ele se manifesta falando. Assim, eles, os nossos descendentes, porão a sua confiança em Deus através das leis. Por isso nós lemos a palavra, por isso nós temos a Escritura, porque sem a Escritura você, meu irmão, não conhecerá Deus. Você sabia que existem cristãos que confiam em Deus sem a Escritura? Aí eu te pergunto, essa pessoa realmente confia em Deus ou confia em um sentimento que ela tem? A pessoa que diz confiar em Deus e não gosta da palavra, não gosta das suas leis, essa pessoa ou essas pessoas realmente, te pergunto, confia em Deus? A resposta é um grande não. Não confia, é impossível confiar em Deus, o Senhor, Deus, o Deus que fala. Sem a sua palavra não dá. Como conheceríamos o Senhor se Ele não falasse com a gente? Como nós chegaríamos ao Senhor se Ele não se chegasse a nós? Como nós chegaríamos à presença do Senhor se o Senhor não se achegasse a nós através da sua palavra? Então, a Escritura, as leis, os ensinos, assim eles também porão a sua confiança em Deus. Se nós passarmos a palavra, se nós ensinarmos a palavra, se nós manifestarmos a palavra, aqueles que virão depois de nós também crerão em Deus. Eles não serão como os seus antepassados, um povo rebelde e desobediente. Eles, essas pessoas para quem nós ensinarmos a palavra, passarmos adiante a palavra, a revelação, a iluminação, essas pessoas não serão como aqueles antepassados, aqueles rebeldes, desobedientes, que nunca foi firme na sua confiança em Deus. Perceba isso,
que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. Veja bem, meu amado, olha que coisa séria esse texto nos diz. Primeiro, é impossível você se aproximar em Deus se Deus não se aproximar de você através da sua palavra, da sua lei. Segundo, a confiança que alguém diz ter em Deus é falsa, é mentirosa, se não for uma confiança adquirida pela palavra, pelo ensino, pela palavra, pela revelação. Essa confiança será falsa. Serão rebeldes, desobedientes, não serão firmes. Sem a palavra, sem as leis, sem os ensinos, sem as revelações, nós seremos inconstantes. Nossa confiança não será firme, nós não permaneceremos fiéis. É impossível, presta atenção aqui. Não dá para permanecer fiel sem a palavra, sem a orientação, sem a revelação, sem a instrução. Não dá. Oh meu Deus, eu preciso que você entenda, que você compreenda. Às vezes você não fala, mas vive assim, você se manifesta assim. Você crê num Deus que você sente na sua emoção. Agora veja, se você confiar na sua emoção, de vez em quando você vai esmorecer, desanimar. Nós não somos assim. Um dia nós somos bem animados e pensamos bem de X coisa. Outro dia nós acordamos desanimados e pensamos mal daquela mesma X coisa. Pessoas que são guiadas pelos sentimentos ficam no alto e no baixo. São inconstantes, não são perseverantes, a sua fé não é verdadeira, a sua confiança não é firme, a sua fidelidade não é firme, não é convicta. Por isso nós precisamos da palavra. A palavra não é uma coisa assim, um amuleto, não. Ela é concreto para que você confie mais e mais no Senhor. Por isso não se afaste da palavra, meu amado, minha amada. Não se afaste da orientação, da instrução. Não se afaste. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer a sua lei. Esqueceram os milagres. Por que esqueceram os milagres? Porque não foram ler, não foram ouvir. Esqueceram os milagres que Deus havia feito na presença deles. Diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Zoan, na terra do Egito. Ele dividiu o mar, levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas durante o dia e os guiava com uma nuvem durante a noite, quando os conduzia por meio do clarão do fogo. Do clarão do fogo. Sem a palavra, como é que você vai saber dessas coisas? Primeiro, confiança em Deus através da sua palavra. Depois, esclarecimentos sobre os grandes feitos de Deus. Como é que você vai saber se não houver um registro? Se não tiver registro, meu irmão? Então olha só, eles esqueceram dos milagres que ele havia feito na presença deles. Diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Zoan e na terra do Egito. Deus dividiu o mar vermelho, levou os israelitas pelo meio do mar vermelho. Ele fez com que as águas do mar vermelho se levantassem como paredes de um lado e do outro. Durante o dia ele os guiava como uma nuvem e de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. Olha só como é que eles saberão disso, se não pela palavra, se não pela leitura, pelo ouvir, e aí a fé vem. Hein, queridos? Sem a palavra Deus não é, sem a palavra Deus não se manifesta, sem a palavra você não conhece, é só você e você, é você com a sua cacholinha, é você com o seu sentimentozinho, é você e só você. Sem a palavra você não saberá. Ele partiu rochas no deserto e das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Olha isso, ele partiu rochas no deserto, na presença de todos, e das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Verso 16, fez com que nascessem fontes na rocha. Olha que coisa tremenda, fez com que nascessem fontes de água na rocha, e que a água corresse como um rio da rocha, assim de uma pedra Deus fez com que brotasse água, corresse água.
brotasse água, fez com que nascessem fontes na rocha e que a água corresse como um rio, falando com a rocha, falando com a pedra. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Os nossos antepassados continuaram a transgredir. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito puseram Deus à prova, pedindo a comida que queriam, de propósito, só para testar, só por incredulidade, só para ver com os olhos da carne. Não confiavam com o coração, pedindo a comida que queriam. Falaram contra ele dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? Só para testar, por mais nada. Não é para relacionamento, não era para uma relação íntima com Deus. Falaram contra Deus dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que ele partiu a rocha, é verdade, e que a água começou a correr como um rio, mas será que ele pode nos dar pão? Meu irmão, quem fala com a rocha e brota água não poderia dar pão? Qual que é mais difícil se você for pensar em dificuldade? É verdade que ele partiu a rocha e deu água para nós. É verdade que a água começou a correr como um rio, a rocha. Mas será que ele pode nos dar pão? Será que ele pode fornecer carne para o seu povo? Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou seu povo como fogo e a sua ira contra ele aumentou, porque não confiaram nele, nem acreditaram que ele os poderia salvar. Porém Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Ele faz isso. O Senhor faz. Mas aquilo que ele fez não foi como resultado de fé. Aquilo que Deus fez para esse povo, mandando carne e pão do céu, não foi como resultado de fé. Foi como resultado de incredulidade, de rebeldia, de desobediência. E muitos morreram naquele dia. Aquilo que era para a bênção, aquilo que era para a bênção dele, se tornou para a morte dele. Ei, você confia em Deus a partir do quê? Dos seus sentimentos? Nós confiamos em Deus, presta atenção, amiga, amigo. Você confia em Deus a partir do quê? Do seu sentimentozinho, da sua emoção que está em cima e está embaixo, do seu sentimento que está em cima e está embaixo. Você confia em Deus a partir do quê? A partir desse sentimento medíocre, desse sentimento romântico, desse poeticamente correto? É assim que você confia em Deus? Está errado. Está errado. Você amanhã pode se tornar um rebelde. Você amanhã pode se tornar um revoltado, um desobediente, um infiel. É isso que pode acontecer. Então confia no Senhor Deus a partir do que Ele fala, a partir do que Ele diz. A palavra diz assim: a fé verdadeira, a fé que nos transforma, é pelo ouvir. E o ouvir tem que ser pela palavra. Ouvir a Deus tem que ser pela palavra. Essa fé faz diferença. Você pode ouvir a Deus quando você ouve o trovão. Puxa, Deus existe. Vê um relâmpago, Deus existe. Vê um terremoto, puxa, que Deus poderoso. Você não ouviu a Deus pela palavra. Ou seja, você não ouviu a Deus pela revelação. Você viu a Deus por um filme que você gostou. Você viu a Deus por um relâmpago, um trovão, um tsunami, um furacão ou coisas parecidas. Mas a fé verdadeira tem que ser brotada pela palavra, tem que ser manifestada pela palavra. É pela palavra. Pegaram, meus amigos e minhas amigas, compreenderam isso? Toda fé que vem pela palavra é permanente. Toda fé que não é pela palavra não é permanente. Toda fé que é pela palavra, que vem pela palavra, ela é permanente, ela é firme, ela é fiel, ela é segura. Agora a fé que não é da palavra, sinto muito, não é firme, não é segura, não é fiel, não é correta. Amém, meus amados? Estamos conversados? Então fique com essa palavra e valorize a lei de Deus. Valorize as Escrituras. Valorize o Santo Evangelho para a honra e para a glória do Senhor. Amém, amados?